Então, quando se trata de biocombustíveis, aqui no laboratório nós temos duas linhas principais. A primeira, que é mais consolidada, que já é uma realidade, é trabalhando para a produção do biodiesel. Então nós temos, por exemplo, um óleo vegetal, que nós vamos fazer as reações químicas e transformá-lo em biodiesel. Então nós temos aqui o antes e o depois, a matéria-prima e o biocombustível que foi gerado. E nós fazemos isso utilizando espécies aqui da Amazônia, mas principalmente os resíduos que são gerados no refino dos óleos, como por exemplo óleo de palma, óleo de andiroba, óleo de buriti, óleo de castanha do Pará, ou ainda manteigas, como manteiga de bacuri, manteiga de cupuaçu, que são retirados de materiais que não seriam mais aproveitados, a gente pode dizer que seriam lixos. Então a gente transforma esse lixo, esse resíduo, em biocombustível. Além da produção utilizando os vegetais, utilizando as plantas que nós temos aqui na Amazônia, uma linha de pesquisa que é muito forte, muito promissora e com muito potencial para gerar biocombustíveis é a linha biotecnológica que nós temos no laboratório, utilizando micro-organismos, que são esses aqui, como sendo bactérias, microalgas, que são capazes de produzir óleos também, óleos e gorduras. Então, com esses materiais, com esses micro-organismos, nós conseguimos obter tanto material para gerar o biodiesel e agora nós estamos investigando a possibilidade de utilizar esses micro-organismos como matéria-prima para gerar combustível sustentável de aviação. Isso é uma tendência muito forte no mundo e que nós estamos acompanhando e com um diferencial, utilizando esses micro-organismos que são encontrados, esses micro-organismos que são encontrados aqui na Amazônia. Esse é o nosso diferencial. Então é pensar que futuramente nós poderemos ter um combustível sustentável de aviação e também o biodiesel gerados com micro-organismos na Amazônia. Então, a segunda vertente que nós trabalhamos e estamos iniciando as pesquisas agora é voltada para a produção de combustível sustentável de aviação, que é uma tendência mundial. O mundo todo está procurando alternativas ao bioquerosene de aviação, que é um produto que vem do petróleo. Então nós também pretendemos usar esses materiais para gerar, além do biodiesel, combustível sustentável de aviação. Esse é um dos caminhos que nós estamos trabalhando aqui. Quando nós falamos de biocombustível a partir de resíduos amazônicos, é muito importante destacar que há um grande ganho ambiental aí. O primeiro ganho é quando você está retirando resíduos, materiais que teriam que ser descartados e que poderiam gerar um problema ambiental, você está evitando essa contaminação, você está evitando esse descarte. Além disso, você está agregando valor econômico a esses resíduos. Mas o segundo momento que você ganha de forma ambientalmente falando, é quando esse combustível ele é utilizado. Por quê? Porque agora você está utilizando um combustível que não é mais de origem fóssil, não é mais um combustível que veio do petróleo, é o combustível que veio de uma matéria renovável, veio de uma planta, de um vegetal que faz fotossíntese. Ou seja, aquela planta, aquela árvore, seja um bacuri, seja o cupuaçu, ela está ali fazendo fotossíntese, ela está capturando o gás carbônico da atmosfera. Com isso, você está reduzindo um pouco mais o efeito estufa que seria ocasionado pelo gás carbônico que é liberado quando você queima qualquer combustível. Então essa é a grande diferença. No momento, o foco agora vai ser a gente produzir o combustível sustentável de aviação, que é o foco, né? Aí a gente vai usar aqui esse resíduo, que é o resíduo da extração do óleo de palma, e também usar desses suportes que a gente vai fazer para catálise, que ou é um resíduo de castanha ou casca de cupuaçu, a gente ainda está analisando. O que é esse processo de catálise? Por exemplo, a gente vai usar um resíduo, que é esse aqui, e a gente vai fazer um processo químico, né, para achar esse combustível. Aí a catálise entra para acelerar esse processo. Então, por exemplo, a gente tem uma reação para formar um combustível de 24 horas. Usando um catalisador, a gente pode diminuir o tempo, por exemplo, em metade, 12 horas.
diminuir a temperatura, diminuir a quantidade de reagentes que a gente usa. Tudo isso é uma economia, né? Materiais. Aqui esses materiais são as cascas, que é o que a gente tem usado, né, para fazer os suportes catalíticos. Casca de castanha do Pará, que é o que a gente tem muito aqui, né? Aí então produz bastante lixo e esse lixo não é usado, é descartado na natureza. Tem também o caroço do açaí, a casca do cupuaçu, do bacuri, então tudo isso a gente está fazendo esses testes para ver qual deles seria uma boa alternativa para fazer esse suporte catalítico. Machado, sou professor titular da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental do Instituto de Tecnologia da UFPA. Sou o coordenador do projeto Sustainable Energy, que é uma iniciativa que tem como objeto a transformação e a valorização dos resíduos gerados na cadeia agroindustrial do açaí para a produção de biocombustíveis, incluindo gasolina verde, querosene verde, diesel verde, bioligante asfáltico para a produção de asfalto verde, bioóleo com características e potencial antioxidante e farmacológico, que é objeto de estudos na Faculdade de Farmácia pela professora doutora Marta Chagas Monteiro, que é vice-coordenadora do projeto. Esse projeto, na realidade, foi concebido por mim e pela professora Marta Chagas Monteiro, com auxílio também do nosso querido professor Lucas Bernard, e tem como objeto essas diversas vertentes de valorização em produtos de elevado valor agregado, incluindo, como eu falei, biogás, bioligante asfáltico, biocombustíveis, um carvão ativado com capacidade de biodissolvente que pode ser pode ser usado na produção de biofiltros em comunidades isoladas. O objetivo desse projeto também é utilizar esses biocombustíveis em comunidades isoladas, seja para geração de energia direta, ou em barcos, ou em rabetas, entre outras aplicações, ou em geradores estacionários, para produzir energia. E a outra vertente dele é uma vertente na área da biotecnologia e farmacologia, que tem como objetivo avaliar o potencial antioxidante e farmacológico desse bióleo contra agentes infecciosos, incluindo bactérias, fungos, entre outros.